bem? Professora Daniele Antonello e sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando dos sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. E eu vou começar a aula resolvendo a mesma situação, problema, de duas formas diferentes, utilizando o método da adição e o método da substituição. Então, pegue o seu material aí e me acompanhe nessa resolução. Pessoal, a nossa situação problema é a seguinte: quais os números cuja soma é igual a 6 e cuja diferença é 2? Então, o sistema que pode ser montado aqui é o seguinte: x mais y é igual a 6 e x menos y é igual a 2. Então, aqui está o sistema para essa situação problema. Vamos resolver primeiramente usando o método da adição. Então, temos aqui x mais y igual a 6, x menos y igual a 2. Percebam que eu já tenho termos simétricos, então eu já posso aplicar a adição. Quando eu faço a adição membro a membro, x mais x, 2x, y com menos y, 0, igual 6 mais 2, 8. Divido os dois lados da equação por 2 e eu encontro, então, que o x vale 4. Escolho qualquer equação, vou escolher aqui a primeira equação e troco o x por 4. Então, 4 mais y igual a 6, y igual a 6 menos 4, portanto, y vale 2. Pronto, resolvemos essa situação problema pelo método da adição. Vamos resolver o mesmo sistema usando a substituição. Então, temos aqui x mais y igual a 6, x menos y igual a 2. Então, eu vou escolher uma das letras em uma das equações para isolar. Eu vou escolher aqui na segunda equação. Quero deixar o x sozinho. Então, ele é igual a 2 mais y, tá aqui ele isolado. Agora, eu vou substituir no lugar do x na primeira equação. Então, onde tem x, eu vou colocar 2 mais y. Então, 2 mais y, continuo, mais y igual a 6. Tenho aqui 2y igual a 6 menos 2. 2y é igual a 4. E, portanto, y vale 2. Agora, eu pego o valor do y e eu posso trocar em qualquer lugar das equações do sistema. Eu gosto sempre de trocar aqui, na equação que está isolada. Fica mais fácil, no meu parecer. Então, aqui ficará x igual a 2, mais o y, que também vale 2. Logo, o x vale 4. E assim, nós percebemos nos dois métodos que o valor de x e de y é o mesmo. 4 para x, y para 2. E assim resolvemos a nossa situação problema. Pessoal, agora que nós já resolvemos o mesmo sistema, a mesma situação problema com dois métodos diferentes, eu te pergunto, será que um sistema de equações sempre tem uma única solução, como esse sistema que nós acabamos de resolver? Então, considere agora esses três sistemas com duas equações a seguir. Sistema 1, x mais y igual a 5, x menos y igual a menos 1. Sistema 2, x mais y igual a 5, 2x mais 2y igual a 10. E sistema 3, x mais y igual a 5 e x mais y igual a 3. Apesar de a primeira equação de cada sistema ser a mesma, as soluções podem ser diferentes, certo? Vamos apresentar a resolução de cada um e a sua representação gráfica. Começamos então pelo sistema número 1, x mais y igual a 5 e x menos y igual a menos 1. Somando as duas equações, temos 2x igual a 4, ou seja, o x é igual a
2. Substituindo o valor de x em uma das equações, determinamos o valor de y. Assim, temos na equação x mais y igual a 5, 2 mais y igual a 5 e, portanto, o y é igual a 3. Assim, a solução é x igual a 2 e y igual a 3. Para representar graficamente essas equações, podemos indicar alguns valores para x. Por exemplo, x igual a 0 e x igual a 4. E encontrar os valores de y correspondentes. Acompanhe. Na primeira equação, x mais y igual a 5. Quando eu troco o x por 0, eu descubro que o y é 5 e aí eu tenho o par ordenado 0 e 5. Quando eu troco o x por 4, eu obtenho que o y é 1 e assim o par ordenado 4 e 1. Para a segunda equação, x menos y igual a menos 1, se eu trocar o x por 0, eu descubro que o y vale 1 e o par ordenado 0 e 1. Mas se eu trocar o x por 4, eu obtenho que o y vale 5 e aí o par ordenado 4 e 5. Marcamos os pontos 0, 5, 4 e 1 no plano cartesiano e traçamos a reta que passa por eles. A reta em laranja representa a equação x mais y igual a 5. Fazendo o mesmo para os pontos 0, 1 e 4, 5, obtemos a reta em roxo, que representa a equação x menos y igual a menos 1. Observe que a intersecção das retas é dada por um único ponto, que é o 2 e 3, o qual representa a solução do sistema. Dizemos que esse é um sistema possível e determinado. Um sistema possível porque apresenta solução e determinado pois a solução é única. Galera, vamos agora para o sistema número 2. X mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 10. Podemos isolar uma das incógnitas na primeira equação. Por exemplo, eu posso deixar o x isolado, e aí ele fica igual a 5 menos y. Pelo método da substituição, obtemos, no lugar do x ali, 5 menos y, que vai ser multiplicado por 2, mais 2y, que é igual a 10. Assim, eu tenho 10 menos 2y, mais 2y, igual a 10. Cancelamos 2y com menos 2y e chegamos em 10 igual a 10. Chegamos a uma igualdade que é verdadeira e que não depende de x e nem de y. Galera, vamos representar graficamente então esse sistema? Mais uma vez, vamos montar uma tabela para cada uma das equações. Na primeira equação, x mais y igual a 5, nós já temos os pontos, vou pegar os mesmos valores que nós encontramos no sistema 1. Então, se eu trocar o x por 0, encontro o y igual a 5, o ponto 0 e 5. Se eu trocar o x por 4, encontro que o y é 1 e aí o ponto 4 e 1. Já na segunda equação, 2x mais 2y igual a 10, quando eu troco o x por 0, eu tenho 2 vezes 0, que dá 0. Portanto, eu fico com 2y igual a 10, e aí o y vale 5, tenho o meu par ordenado 0 e 5. Se eu trocar o x por 4, temos lá 2 vezes 4, que é 8. Aí eu tenho 8 mais 2y igual a 10 e, portanto, 2y é igual a 2 e aí o y vale 1. Portanto, o par ordenado é 4 e 1. Ao marcar esses pontos no plano cartesiano, observamos que as duas retas se sobrepõem. Segundo alguns autores, há apenas uma reta que representa um sistema desse tipo. Note que existem infinitos pontos comuns às duas retas. Isso significa que há infinitas soluções que satisfazem as equações, por exemplo, 0 e 5, 4 e 1, 3 e 2.
dizemos que esse é um sistema possível e indeterminado. Um sistema possível porque apresenta solução, e indeterminado pois há infinitas soluções. Galera, vamos agora ao sistema 3? X mais y igual a 5 e x mais y igual a 3. A primeira equação nos diz que dois números somados resultam em 5. E a segunda nos diz que dois números somados resultam em 3, certo? Como se trata de um sistema, as duas equações devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Pensando assim, é impossível que a soma de dois números resulte em 5 e em 3, não é mesmo? Agora, vejamos como essa conclusão aparece nos cálculos. Podemos isolar uma das incógnitas na primeira equação. E aí eu fico com x igual a 5 menos y. Pelo método da substituição, obtemos 5 menos y mais y igual a 3. E aí chegamos em 5 igual a 3. Chegamos a uma igualdade que não é verdadeira e que não depende de x e nem de y. Assim, não é possível encontrar a solução desse sistema. Vimos anteriormente que a reta que representa a equação x mais y igual a 5 passa pelos pontos 0, 5 e 4 e 1. Agora, vamos determinar a reta que representa a equação x mais y igual a 3. Então, se eu trocar o x por 0, eu vejo que o y vale 3 e, portanto, eu tenho o par 0 e 3. Se eu trocar o x por 4, eu obtenho o y igual a menos 1. E aí o par ordenado é 4 e menos 1. Observe que as duas retas são paralelas, ou seja, não há ponto em comum entre elas. Isso significa que não apresenta solução para o sistema de equações. E por conta disso, dizemos que o sistema é impossível. Galera, chegamos ao final, então, de mais uma videoaula e eu lembro vocês que a semana não termina aqui. Temos a nossa aula de resolução para colocarmos em prática todos os conhecimentos adquiridos na videoaula de hoje. Então, fiquem bem, se cuidem e eu espero vocês lá. Um grande abraço!